Olá, muito boa tarde, tanto em Portugal quanto no Brasil. Agora são 3h35 em Portugal e no Brasil 12h35. Vamos a mais uma live super especial. E essa live de hoje, gente, ela vai ser mais especial ainda, porque eu vou explicar todas as vantagens, todos os porquês que eu escolhi a área da beleza e porque eu, desde muitos anos, profissionalizo pessoas nessa área, sempre nessa área. E eu vou falar exatamente sobre o impacto inspirador da profissional que escolhe trabalhar na área da beleza. O primeiro ponto que eu acho assim, o mais importante é a autonomia. Uma das coisas que me inspiraram mais a trabalhar, assim, que mais me inspirou foi antes, quando eu trabalhava no escritório, tinha dia que eu trabalhava muito, muito, muito. Nesse dia, eu achava injusto o tanto que eu estava a faturar. E no dia em que eu não fazia nada, que geralmente 2, 3 dias no escritório não tinha nada, que eu auxiliava 3 sócios. Então, tinha dia que tinha muito serviço e tinha dia que não tinha nada para fazer. Nesse dia, eu achava injusto receber por esse dia que eu não fiz nada. Então, eu comecei a pensar que eu precisava de valorizar o meu tempo. Então, entrei em um acordo, né, um contrato com o dono da empresa. Ei, Cris, que saudade! Que bom você por aqui! Nossa, um abração para você, Lucídio, todo mundo aí, viu? Beijo grande. Uma das coisas que mais me motivou, né, que eu fiz esse contrato com a empresa de estar lá pela manhã e fazer os cursos na área da beleza à tarde. Depois que eu concluí, eu comecei a trabalhar à noite, de 7 às 10, eu saí do escritório às 6 horas, e o que eu ganhava de 7 às 10 e aos sábados era mais do que eu faturava durante o mês inteiro na empresa. Então, não fazia sentido nenhum eu continuar, mesmo porque eu já estava envolvida e apaixonada com a área da beleza. Então, nós temos essa autonomia de... Assim, a maioria das pessoas não atendem na segunda-feira. Não é o meu caso, porque eu sempre atendi segunda-feira. Aqui em Portugal, a mesma coisa. Eu, na verdade, gostaria até de entender, assim, entender o porquê de não trabalhar na segunda-feira. Porque se a gente para pensar, né, nos dias úteis, talvez porque no sábado fica um pouquinho até mais tarde, pode ser por isso também. Eu sei que de segunda a sábado sempre foi assim, foram os meus dias úteis. E olha que o legal da autonomia, você pode trabalhar o dia que quiser. De um modo geral, as profissionais não atuam segunda-feira, ok? Mas você pode organizar a sua agenda para ter uma tarde de um café com a sua irmã que você ama, com a sua mãe, com seu pai, não sei. Você pode se organizar para isso. Você tem autonomia de, às vezes, tomar um café da manhã, estender um pouquinho. Claro, gente, tudo isso eu tô falando com uma agenda muito bem organizada. Não tô falando que são coisas que fazem assim, do nada. Não, é tudo organizado, muito bem organizado. Então, essa autonomia, ela nos favorece muito e é uma coisa que eu amo. Depois tem a independência geográfica, que está totalmente linkado à valorização global da área da beleza. A área da beleza, gente, qualquer lugar que você for, tem um espaço para atuar. Sempre, sempre vai ter.
todos os países. A área da beleza é uma das áreas mais extensas que nós temos hoje. Então, essa independência geográfica e essa valorização global, assim, ó, andam juntinho. Para quê? Para você ir para o país que você quiser. O fato de estar aqui hoje, graças à área da beleza. Era o meu sonho. Estou aqui em Portugal há 4 anos. Então, assim, eu posso falar assim com propriedade em relação a isso. E vou explorar outros países também, com certeza, com as formações. E trago aqui para vocês também, porque eu amo compartilhar com vocês e eu acho importante isso. Né? Às vezes a pessoa está tão sem saber qual área atuar, às vezes não se encontrou ainda, sabe? Então eu acho que é importante ter algum parâmetro com quem já atua na área, né? E tem a questão das várias possibilidades de atuar. Olha só, pode atuar em casa, separar um espaço na própria casa para poder trabalhar. Faz uma divulgação no Instagram, que já está trabalhando em um espaço da casa. Conheço várias pessoas que trabalham assim há muito tempo. Eu comecei assim em um quarto da casa da minha mãe. Era onde eu atendia, e atendia assim durante muitos anos. Tem também parcerias com espaços de estética e salão, que são 2 formas. Tanto você pode trabalhar por porcentagem, e vocês vão entrar num acordo aí, quanto vai ficar para o profissional e quanto vai ficar para o espaço de estética, considerando os materiais. Quem vai fornecer os materiais? É a profissional ou é o espaço de estética? Tudo isso inclui na hora de fechar uma parceria, porque as parcerias têm que ser justas para darem certo. E tanto pode ser a porcentagem quanto a aluguel da casa, que é assim, o aluguel da casa, o aluguel da sala, vocês combinam um valor, né? E o salão geralmente tem várias salas, e você fica aí com uma das salas e também é interessante. Mas você tem um compromisso mensal de dar um determinado valor para esse arrendamento, né? Aqui em Portugal nós falamos arrendamento, mas eu me refiro a aluguel, que fala no Brasil. E tem a opção também de montar a própria empresa, ter a própria sala, né? E outra coisa, pode também, se ficar um pouco pesado para quem está montando uma sala, pode também fazer uma parceria com uma outra profissional. Às vezes você é da área de unha e a outra profissional é de pestanas em Portugal, cílios no Brasil. O que faz nesse caso? Vocês montam uma sociedade, as duas arrendam, né, alugam o espaço, cada uma vai ter a sua parcela ali de colaboração e pronto, vocês dividem o local. Já trabalhei assim também, com uma NEO. Foram duas sociedades, uma não deu certo e a outra deu muito certo. Ai, Natália, que bom você aqui. Tá tudo bem com você? Seu bebê deve estar enorme, né? Um abração, viu? Para você e sua família. E a última questão em relação ao trabalho, que pode ser em domicílio, gente. Eu já trabalhei assim demais, muito. A cliente quer o seu trabalho, porém ela não pode ir até você. Geralmente são idosas. Ou então, tudo ótimo, já tem 2 anos. Nossa, Natália, que maravilha. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Criança é tudo de bom. Saudade dos meus sobrinhos. Ai, o coração fica pequenininho. Muita saudade dos meus sobrinhos e afilhados. Mas logo, logo a gente se encontra. Ou eles vêm, ou eu vou visitar, né? Agora com a autorização de residência, graças a Deus, vamos ver. Mas a saudade dói. Então, gente, as pessoas que querem
um atendimento especializado em domicílio, geralmente ela está disposta a pagar o valor do deslocamento, ou nem sempre eu cobrava isso, eu acho que eu nem cobrava, porque quando eu tinha esses atendimentos em domicílio, o valor é como se já estivesse incluso, sabe? Mas eu acho interessante cobrar, se, enfim, porque geralmente era dentro ali do meu espaço, né, de atuação. Eu gastava pouco combustível. Então, assim, o tempo de deslocamento talvez seria o mesmo tempo que eu ia deslocar se fosse para o salão. Então, assim, era quase aqui fala um mimo, fala uma prenda. No Brasil, nós falamos um presente, fica um presente para cliente. Então, essa questão de atender a domicílio, desculpa, antes falávamos atender a domicílio, hoje falamos atender em domicílio, também é uma opção incrível. Imagina se você atende só em domicílio. Eu já levei Marquesa algumas vezes, Marquesa aqui em Portugal, Maca no Brasil, mas muitas vezes a cliente deitava onde tinha lá para eu realizar o procedimento. Então eu adequava o espaço, me adequava ao que tinha, né? Então, assim, se você quiser especializar somente em atendimento em domicílio, também é uma opção. E essa questão da porcentagem, gente, dos salões, que eu falei dos espaços de estética, vocês podem também fazer Open Day. Open Day é um dia de atendimento que você vai e a agenda fica completamente comprometida com um espaço de estética. Isso também dá muito certo e dá muito retorno, assim. Acontece da gente ganhar um ordenado em um dia, um salário, vamos dizer assim, porque você chega para atender muito cedo e sai muito tarde. Então, vale muito a pena. Nossa, é realmente mesmo bom, assim. Então, também trabalhei muito aqui mais do que no Brasil em relação ao Open Day, porque não tinha tanta essa divulgação, mas aqui tem muito disso. E uma coisa que eu acho mais importante, assim, na estética, é que as pessoas, elas precisam de cuidados, elas precisam ser cuidadas. Por isso que a área da beleza, ela é tão valorizada. Então, se você é atuante, você sabe bem assim o que eu tô dizendo. Às vezes a cliente, ela quer conversar. Às vezes a cliente, ela só quer os cuidados. Ela não quer conversar. Ela já chega, sabe? Olha, hoje eu só quero mesmo fazer os procedimentos e fica ali caladinha, sabe? É o momento dela. Com o passar dos anos, nós vamos sentindo quando a cliente quer conversar, que ela chega falante, quer contar tudo da viagem que fez, quer contar, enfim, a maioria sempre traz coisas boas assim. Sempre não, a maioria, mas tem aquelas que são mais apáticas. Aqui, gente, muitas portuguesas não gostam do frio. Eu posso dizer que a maioria. Eu já tive cliente que falou assim, olha, Shirley, eu só tô aqui em consideração a você, mas eu detesto frio. Eu odeio frio. Frio me deixa mal-humorada. E assim, eu não sei se é porque eu já vim pronta pro frio. No Brasil, eu tava comentando com a minha irmã esses dias. Quando tava frio, e eu de bota, eu atravessava as avenidas assim. Um dia eu ainda vou desfilar na Europa. Um dia eu ainda vou usar essas roupas na Europa, sabe? Quando tava aquele frio todo assim. Então eu já vim assim, muito pronta para isso. A sensação é diferente, porque nunca tive frio no Brasil em 38 anos que eu morei lá. Eu nunca senti um frio que sentimos aqui. É um frio de doer mesmo. É um frio, assim, bem intenso. Mas é para isso que servem os agasalhos, é para isso que a gente coloca, sei lá quantas blusas, é para isso que a gente tem aquecedores na casa. Então,
é adaptado, tudo é adaptado, mas tem as clientes também que chegam querendo contar da vida, que não tá bem. E nesse momento, gente, é hora de escutar, sabe? Escutar e ter muito cuidado para não dar a opinião errada. Muitas vezes o nosso silêncio já representa muito para a cliente. E na próxima live eu vou falar sobre esse equilíbrio de não se deixar levar pelos problemas da cliente. Saber separar o que é um problema dela e ter os mecanismos para poder administrar isso aí, porque a não ser quem forma em psicologia, né, que, enfim, faz psicanálise, aí é outra história, né, mas não é o caso de nós, a maioria, senão seríamos psicólogos, mas não somos. Então, essa importância que nós temos para as clientes, eu acho que quem atua tem que ter essa consciência do quanto somos importantes. E graças a Deus, gente, assim, um ponto também importante de quando nós temos foco e, enfim, que a gente dedica nessa área da beleza, sabe, sem desviar, sabe, é dia após dia, nós realizamos os nossos sonhos, porque senão eu não tava aqui, foi mesmo a área da beleza, que me deu condições financeiras mesmo, não fui patrocinada, não fui financiada, já falei 1000 vezes que o Wendel e eu viemos com o mesmo tanto de dinheiro, enfim, e foi com muito esforço que eu consegui realizar esse sonho. Mais um motivo para eu ser apaixonada com a área da beleza, que é uma área que realmente nos possibilita realizar sonhos. Mas, para isso, tem que dedicar, tem que ter compromisso, tem que ter empatia com a cliente. É tanta coisa que envolve. E só para fechar essa parte é que as pessoas gostam de gente que cuida de gente, sabe? E nós cuidamos de gente. Então, muitas pessoas que entram em espaço de estética, ela entra de uma forma e sai assim, leve, feliz. Ai, uma simples unha embelezada, às vezes ela vai lá só para embelezar a unha, mas ela chega, a dona do salão oferece um café, um biscoitinho, alguma coisa, e eles estão conversando, descontraindo. Às vezes ela não tem nem em casa esse carinho todo, né? Para vocês verem até onde vai a importância, né, dos profissionais da área da beleza. E agora, gente, eu vou entrar numa parte que é, para mim, a mais importante. Ontem eu tive uma reunião e eu falei com a dona da escola que eu não tenho tatuagem, mas se eu tivesse, seria uma tatuagem escrita ética em algum lugar no meu ombro, nas minhas costas, na minha costela, que eu acho lindo. Mas eu sigo sem tatuagem e com muita ética. Então, tem alguns princípios da ética, pra gente que trabalha na área da beleza, que é respeito ao cliente. Muito respeito, gente, desde a forma que nós recebemos a cliente. Eu sempre falo, receba a cliente com um sorriso, mas não chega abraçando. Quem tem que abraçar é a cliente. Nós temos que ficar sempre neutras, né, para saber se a cliente ela quer uma proximidade ou não. A honestidade, que vai desde, por exemplo, vamos imaginar que você aplicou uma rena na sobrancelha, vamos imaginar. Você sabe que a rena ficou clara. Você sabe que aquela rena vai sair rapidamente.
Aí a cliente, quando ela volta no próximo mês, ela diz: olha, a rena que você aplicou ficou muito clara, não durou quase nada. Se você é uma pessoa honesta, você vai falar com ela: olha, eu também percebi isso. Eu não vou te cobrar a rena dessa vez. O ideal seria falar para a cliente: olha, a sua rena ficou muito clara. Eu acho que ela vai sair com muita facilidade. Oi, gente, a Kel. Ei, Kel, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Obrigada por dedicar. Muito obrigada, viu? Esse tempinho aí para estar aqui. Então, quando nós... qual que era o que você deveria fazer? Olha, a rena ficou um pouco clara. Eu gostaria... Você tem um tempinho a mais? E se você também tiver um tempo a mais para poder repassar essa rena com um tom um pouco mais claro. Maravilha, maravilha, Raquel, isso aí. Maravilha. Ela, porque depois não aparece. Ela respondeu: oi, Shirley, muito bem. Obrigada, muito obrigada. Qual seria... Isso faz parte da honestidade, sabe? Ou no próximo atendimento você fala: olha, realmente eu percebi que sua rena ficou clara. O mínimo que você faz é dar uma rena de presente, né? Passar uma rena sem cobrar nada, considerando que realmente da última vez ficou muito clara. Então é uma questão de ser justa, né? A honestidade tá muito perto disso aí. E outra coisa é quando a cliente, por exemplo, ela quer um horário na quarta-feira às 18 horas. Você não tem esse horário. Você ou tem uma cliente, ou você tem um compromisso. Eu não vejo nenhum problema em falar com a cliente: olha, eu gostaria muito de te atender, mas especialmente na quinta-feira às 18 horas, eu tenho um compromisso, ou eu tenho uma cliente, ou devemos sempre... A Raquel está dizendo aqui: devemos sempre trabalhar honestamente. Isso é mais importante que tudo. Eu também acho, Raquel, eu também acho. Eu acho que a honestidade, ela... foi bom você tocar nesse assunto, que outro dia eu tava... as pessoas dizendo: que a ocasião faz o ladrão. Gente, me falem aqui, vocês concordam com isso? Porque eu não concordo. Se eu sou honesta e tem essa caneta aqui, e eu estou do lado dela, a caneta vai continuar lá, porque ela não é minha. Agora, se é uma pessoa que não tem caráter, ele vai pegar, a pessoa vai pegar a caneta, onde a caneta tiver, mesmo que não a ocasião está favorecendo, independente disso, ela vai furtar de qualquer forma. E a pessoa que... Carlinha, você aqui, seja muito bem-vinda. Oi, gente. Ou seja, eu não acredito nesse dito que falar: a ocasião que faz o ladrão. Não faz. Quem é honesto pode ter qualquer caneta, ou qualquer bolsa, ou qualquer dinheiro, que se não pertence, é isso mesmo, Raquel. Ela disse que também não concorda, que isso é caráter, essência e valores. É exatamente isso. Falou tudo. Caráter, essência e valores. Ou seja, não acredito nessa frase: a ocasião faz o ladrão. Nada a ver. Depois eu quero até pesquisar de onde surgiu isso. Eu gosto, sabia, de entender histórias, porque existem histórias que elas são contorcidas até chegar nessa bobagem que falaram de a ocasião faz o ladrão. Mas enfim, eu estava falando sobre ética, né, na área da beleza. Afonso, querido, boa tarde, seja muito bem-vindo. Sobre a honestidade, né, a honestidade com a cliente, de falar: olha, eu não tenho essa disponibilidade, mas você pode na sexta-feira no mesmo horário? Como que tá a sua disponibilidade? Gente, sempre existe como encontrar um horário que seja a disponibilidade tanto para o espaço quanto para profissional. Afonso, você falou que acabou de entrar. A frase... Que frase é essa, amiga? Ei, Nuno, seja muito bem-vindo. Então, eu vou falar para os dois.
A frase, Afonso, que a ocasião faz o ladrão. E eu fiz uma pergunta aqui, se vocês concordam que a ocasião faz o ladrão. E aí a Raquel tá aqui. Eu acho que é mais rima portuguesa. Quem é ladrão, óbvio que vai encontrar uma ocasião. Ô, Raquel, isso falava lá no Brasil também. Paulista, seja muito bem-vindo. No Brasil também fala muito. A ocasião faz o ladrão. Nada disso, gente. Olha, eu vou estudar e vou entender essa frase, porque para mim ela foi distorcida até chegar nessa frase sem cabimento. Então, a conclusão que chegamos, Afonso, é que a Raquel ela tá participativa aqui e estamos discutindo isso, porque nós entramos na parte da ética, para quem trabalha na área da beleza. E falamos sobre o respeito ao cliente e depois sobre honestidade. Né? Aí eu falei, olha, essa caneta tá aqui. Se ela tá ali e eu, enfim, tô aqui sozinha, a caneta não é minha, eu jamais vou encostar a mão nessa caneta porque é questão de índole. Então, e da mesma forma, se é uma pessoa que furta, ela vai pegar essa caneta, ela vai roubar onde ela puder, ela sabe? Afonso disse, jamais a ocasião, seja boa ou ruim, apenas expande aquilo que a pessoa sempre foi. Exatamente. Muito bom, Afonso. Muito bom, muito bom. Hoje você e Raquel arrasaram. Que bom que essa live vai ficar salva, gente, porque uma live que hoje o tema é o quanto é incrível atuar na área da beleza. De repente a gente chega numa parte tão importante, sabe? E saber das ideias de quem participa e ficar gravado, isso é muito poderoso. Muito poderoso. E outro aspecto, gente, muito importante é sobre a confidencialidade. Porque muitas vezes a cliente ela tá ali compartilhando com você coisas dela que ela não compartilharia com ninguém. Ela está confiando em você para falar da vida dela. A Raquel, ela sabe do que eu tô. A Raquel, gente, foi uma das minhas primeiras parceiras na Pova. E a gente já conversou sobre isso. Que a cliente, ela realmente quer confidenciar, ela quer falar as coisas, ela precisa falar. Então nós temos que guardar pra gente mesmo, sabe? O que a cliente falou, filtra, passa. Não guarda, porque eu já tive situações na minha sala a Raquel, eu já tive uma situação horrível de uma cliente pegar uma tesoura de corte de cabelo sem pedir. E cortou etiquetas. Ai, fiquei furiosa. Achei que foi muita falta de respeito e honestidade. Gente, só quem trabalha com tesoura sabe o tanto que o corte é precioso. Meu Deus, a Raquel ela não esquece. Ela não, sem hipótese dela saber o que ela tava fazendo. Nossa, não, gente. Sabe, uma coisa simples. Uma coisa simples que poderia perguntar, Raquel, me empresta uma tesoura? É isso, só me empresta uma tesoura. Preciso cortar aqui. Então, assim, para vocês verem até que ponto vai o respeito e a ética. Claro que isso é antiético. Quem vai pegando as coisas da outra pessoa, assim? Queres ver um cabeleireiro furioso? Pega na tesoura. É por isso, Raquel. A tesoura, gente, é preciosa. Para quem trabalha com tesoura, gente, ainda mais a Raquel, faz cortes assim maravilhosos. A Raquel, gente, ela é profissional da área dos cabelos e, assim, pensa em trabalhos lindos, assim, vários trabalhos. E geralmente eu fico encantada com os lugares que eu trabalho, assim, porque eu sempre passo para a sala, para o atendimento, né, o procedimento, e vejo, assim, cortes lindos, cores lindas. E a Raquel, ela arrasa. Então, o que a cliente fala, gente, sempre fica entre vocês duas. E eu jamais, eu dei a minha
opinião em situações delicadas. Porque às vezes a cliente está num momento tão frágil que ela precisa só de uma confirmação que você não sabe nem o que está acontecendo. Então eu já falo assim, olha, eu sinto muito por isso, mas desculpa, eu não sei dizer. Porque realmente são situações delicadas e a gente realmente não sabe o que está acontecendo, né? Já falei várias vezes, olha, uma analista pode te ajudar muito. O que você acha? Né? Já vivenciei situações da cliente chegar com o olho roxo, assim, de apanhar do marido, eu aqui. O que você acha de procurar ajuda? Sabe? Perdi essa cliente. Que ela queria que eu ficasse falando mal do cônjuge dela, só que não é assim. Eu não jamais. Eu só falava, olha, eu acho que você precisa de procurar ajuda. Só isso. A, Aqui a Raquel, obrigada, querida, por fazeres publicidade. Não, mas é verdade, Kel, é verdade. O Instagram tá até aí, podem ver. E o que eu achava mais legal era né, porque agora eu tava na casa de praia e mudei pra casa de campo. Então, quando eu morava na casa de praia, era perto da Raquel, do lado. Era muito rápido chegar lá. E E os cabelos de qualidade, sabe? Isso que eu achava legal também, os produtos que ela usava. Enfim, os cabelos ficavam lindos. Nós também somos psicólogas, né? Ai, pelo amor de Deus, Raquel, não sou. Não sou, então, pelo amor de Deus, eu posso ouvir os conflitos, mas tem hora que eu não sei o que dizer, porque eu não sei até que ponto eu vou impactar, eu não tenho conhecimento para isso, sabe? Então, pode, a não ser que seja para ouvir a cliente, né? O Afonso vai saber os motivos de pessoas agirem dessa forma, podem estar apenas repetindo padrões no piloto automático. Na mente delas está tudo bem. Faz sentido também, Afonso. Faz total sentido. É verdade, a pessoa ela não tem consciência, não é? Faz sentido. E a Raquel, temos que ser neutras, sem magoar ninguém. Aconselhamento da nossa parte é o melhor. Peraí, temos que ser neutras, sem magoar ninguém. Aconselhamento da nossa parte é o melhor. Exatamente. O segredo é filtrar, e esse é o segredo, para não absorver a energia. Exatamente. Exatamente. Imagina a gente, nós trabalhamos com a área da beleza, quantas pessoas nós atendemos por dia? A pessoa que absorve a energia de cada cliente, meu Deus, vai ser uma loucura, porque energia, cada pessoa chega numa frequência. Que bom, Raquel, que bom que você sabe disso. E outra coisa, gente, em relação à ética, é respeito e carinho com as proprietárias dos salões e colaboradoras. Eu gosto de dar beijinho. Isso é, assim, para mim, a minha forma de carinho com as minhas parceiras e colaboradoras é dar beijinho. É diferente da cliente. A cliente já tem que ser mais neutra, porque eu não sei se ela gosta de dar beijinho. E todas as minhas parceiras já sabem disso. Que eu chego dando um beijinho, perguntando como estão as coisas, sempre animada para atender, graças a Deus. Eu acho que é porque é uma coisa que eu gosto, eu amo meu trabalho. E agora, quanto a cliente, é uma certa distância mesmo. E para finalizar, uma coisa que eu acho assim muito importante para quem trabalha na área da beleza é jamais leve problemas de casa para o trabalho e jamais leve problemas do trabalho para casa. Eu acho que esse percurso aí da casa para o trabalho, trabalho para casa, é exatamente para renovar, sabe? Se renovar, respirar. Se vai a pé, quando eu atendia lá na Raquel, mais vezes, né? Eu ia pela orla da praia, sabe? Assim, olhando o mar. Sabe, isso aí é renovar, sabe? Porque são tantas questões e é importante isso, sabe? E da mesma forma
conflitos que tem em casa, jamais chegar num trabalho assim, sabe, já irritado, não é assim, né? Às vezes a gente pode talvez se questionar, parar um pouco e se questionar. Peraí, o que que não tá indo bem? Como que eu posso fazer para ser diferente? O que que precisa mudar? Sabe? Eu acho que isso é muito, muito importante. Temos que ser neutros, você deve estar. Nós ouvimos, sorrimos, aconselhamos e tá ótimo. É isso mesmo, Raquel. O próximo tema, gente, vai ser a arte da leveza. Como trazer harmonia para a vida e para os procedimentos. Afonso respondeu aqui, é porque você é altamente sinestésica. Para você é leve e gratificante o toque e abraços. Para o visual ou auditivo, já são outras formas de conexão. Afonso, você sabe que assim, eu acho muito bacana as suas ideias. E quando você mostra essas ideias, esses fatos aí, sabe? Tudo bem colocadinho, faz muito sentido. Eu vou repetir. Eu tô aqui a dizer sobre a forma que eu cumprimento as minhas parceiras, donas de salões e as colaboradoras. Sempre eu chego, dou um beijinho, enfim. Aí o Afonso está dizendo aqui, é porque você é altamente sinestésica. Para você é leve e gratificante o toque e abraços. Para mim. Para o visual ou auditivo, já são outras formas de conexão. Por um acaso, Afonso, me responde uma coisa que é da sua área. Eu já pratico isso e já tem, assim, donas de espaços que falam assim, Shirley, você precisa receber as clientes sorrindo. E eu disse, sim, eu sempre faço isso. Por um acaso, isso se refere às clientes que são visuais. As clientes que são visuais, elas vão se contentar com isso e devolver o sorriso ou não. E a auditiva, ou, por exemplo, outro dia, a menina Joana, me disseram assim, Shirley, a menina Joana te espera, viu? Falei, tá bom, eu tinha alguns meses aqui em Portugal. Aí tá, a menina Joana, ela deve ter 18 anos, porque para fazer micropigmentação não pode ser mais nova, né? 18 anos, ok. Aí, gente, a menina Joana, ela tinha 85 anos e eu descobri que aqui em Portugal chamar de menina é uma forma doce de chamar a outra pessoa. Então, nesse caso, Afonso, para quem é auditivo, chamar de menina Joana, olha, é o mais doce para aquela senhora de 84 anos, né? E acredito que o sorriso aí para quem é mais visual. E quem é sinestésica, com certeza, naturalmente vai vir me dar um abraço, naturalmente vai me dar 2 beijinhos. Agora eu quero muito que você me fale se é isso mesmo, se eu entendi bem tudo que você me falou aí nessa sua frase, que eu já repeti 2 vezes e eu quero que fique gravado também. Olha, eu agradeço imenso, gente, assim, cada um de vocês, eu fico muito feliz que a cada live, assim, são mais pessoas que se interessam pela área da beleza, sobrancelha, isso me deixa muito feliz, porque dar formação e compartilhar conhecimento, para mim, eu nasci para isso, sabe? Então,
E não importa onde eu estou compartilhando conhecimento, seja aqui numa live, seja num vídeo, seja dando as minhas formações, não importa, não importa. Onde eu estiver levando a mensagem de possibilidade de uma vida feliz trabalhando com o que gosta, sabe? Eu já fico grata pelas oportunidades, né? De quem me dá essa oportunidade. Vocês me dão essa oportunidade de estar aqui interagindo, da gente estar conversando. Isso para mim é maravilhoso. As escolas que me contratam para dar aula, sou imensamente grata pelas oportunidades. Cada like, assim, é mesmo por fazer a diferença, nem que seja um pouquinho, sabe? Eu já fico imensamente grata. Afonso respondeu aqui, gente, exatamente isso. São recursos poderosos que geram lindas conexões. Ai, Afonso, você é um querido mesmo, né? Muito obrigada por fazer parte, né, dessa live de hoje. Agradeço também muito a Raquel, que, né, nossa, tem coisas valiosíssimas que ela também falou. E cada um de vocês que estiveram aqui, o meu muito obrigada. E nos vemos na próxima live. Amanhã tem aula, gente. Olha que legal. Amanhã vai ter uma aula de design. É um presente meu. Tá lá nos meus stories. Então, quem quiser divulgar, quem puder divulgar para mim, eu agradeço muito, porque é uma aula gratuita, uma live de uma aula gratuita. Para quem quiser aprender a já olhar para a sobrancelha e falar: "Ei", como diz os portugueses, "Ei, isso eu sei fazer", né? Essa sobrancelha eu resolvo, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Ó, um beijo enorme. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima live. Tchau, tchau.